O Corpo de Bombeiros deve divulgar hoje mais detalhes sobre os incêndios que atingiram áreas de vegetação na região metropolitana. Em Nova Lima, após um domingo de combate às chamas, moradores de um condomínio estão em alerta total. O Corpo de Bombeiros deve sobrevoar na manhã de hoje a área de mata que foi queimada por um incêndio que atingiu o condomínio Ville de Montaigne, às margens da MG30 em Nova Lima, na Grande BH, nesse domingo. Segundo moradores, as chamas começaram de manhã porque o galho de uma árvore caiu no transformador que explodiu perto ali da entrada do condomínio. As chamas inicialmente ficaram concentradas ali perto, moradores e brigadistas foram combatendo, mas o fogo foi mudando de lugar pela mata ao longo do dia, inclusive chegando bem perto de casas. O vice-presidente da Associação de Moradores do Condomínio, Alessandro Oliveira, conta o que aconteceu. Olha, foi assustador. Os vizinhos avisaram que um transformador havia explodido e as faíscas começaram a provocar um incêndio na vegetação rasteira e foi rapidamente subindo e começou a beirar um dos muros de uma das casas, a primeira casa aqui do Ville. Então nós fizemos o alerta, vários vizinhos subiram com baldes, mangueira, e a gente foi improvisando aqui uma pequena brigada e fizemos o combate inicial. Tivemos que chamar a Brigada Carcará, que nos dá o apoio, eles chegaram rapidamente aqui, um grupo muito bom. Fizeram também os combates iniciais com bomba, vários equipamentos, e finalmente os bombeiros militares chegaram. A gente sabe que eles estão atuando em vários incêndios no estado, né? Vieram um pouco depois, já trouxeram caminhões, veículos. O próprio Ville de Montaigne contribuiu aqui com 4 caminhões pipa. Você falou que o fogo chegou bem perto das casas, né? Chegou, foi assustador. Lambeu aqui o muro da primeira casa e a gente fez uma linha, né? Com moradores, balde e tal, para conseguir apagar e evitar que chegasse na casa. Aqui é uma região de cerrado, né? Uma transição de Mata Atlântica e cerrado. Então, uma vegetação que está muito seca, 135 dias sem chover, e está subindo, mas a gente tem que ficar monitorando, né? Porque se o vento mudar de direção, pode vir em direção às casas aqui que fazem divisa com a mata aqui. E vocês sabem exatamente a causa desse incêndio ou não? Olha, aparentemente foi um galho de um desses eucaliptos aqui que caiu em cima do transformador e provocou um curto-circuito que pulou para a vegetação. Então nem seria aquela situação que a gente está falando sempre de nada criminoso, mas é uma situação que o tempo seco ajuda a espalhar, né? Não, exatamente, é por conta do tempo seco, talvez, né, tivesse mais umidade, tivesse chovido, isso não teria acontecido. Ainda em Nova Lima, uma linha de fogo queimou pelo menos 20 mil metros quadrados de uma mata no Vale do Sereno, que os bombeiros gastaram 8 mil litros de água para combater. Já em Ribeirão das Neves, no bairro Liberdade, o incêndio começou em uma vegetação e atingiu os muros de 2 casas, mas não chegou a entrar dentro delas. Mas foi muita fumaça preta, porque segundo os bombeiros, o local tinha muitas placas de isopor e também pedaços de madeira. Por isso as chamas cresceram muito, ficaram bastante altas, chegaram a 8 metros e o fogo atingiu a rede elétrica. 86 casas ficaram sem luz, segundo a CEMIG, e não houve vítimas. Repórter Felipe Quintela. A Grande BH está em alerta total para os incêndios em áreas de vegetação. O repórter Clever Ribeiro está em Nova Lima para atualizar a situação por lá. Ô Clever, ontem as chamas chegaram a bem próximas de algumas residências. Qual que é a situação de momento por aí, hein? Pois é, Eustáquio, a situação de momento é de muita fumaça aqui nas imediações, viu? Falamos aqui da rodovia Januário Carneiro, MG30 em Nova Lima, bem em frente ao condomínio Ville de Montaigne, onde os moradores então ficaram apavorados nas últimas horas por causa desse incêndio, né? Como a Itatiaia vem acompanhando, um galho de uma árvore atingiu um transformador e rapidamente o fogo se alastrou para o condomínio. A última informação que nós temos é que os bombeiros deixaram aqui o local por volta de 3:30 da manhã de hoje, ou seja, os trabalhos atravessaram aí a noite e madrugada. A gente vai conversar aqui com o morador do condomínio, o ouvinte da Itatiaia vai conhecer, é o Fred Albuquerque, ele que participa do Rádio Vivo com o Eduardo Costa e vai detalhar pra gente então esse susto, né, o Fred, e também a situação de momento aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Na verdade começou ontem às 9:30 da manhã mais ou menos. Tivemos esse galho, né, que caiu e rapidamente alastrou. Então, inclusive a gente tem uma brigada aqui, né, que sempre nos ajuda nos incêndios. Eles chegaram muito rápido, mas o vento estava muito forte e o fogo subiu rapidamente a montanha e aí começou a pegar em todas as montanhas, né? E a maior preocupação de todo mundo eram as casas que ficam à frente, que o fogo estava chegando muito próximo, e aí a mobilização da associação foi muito grande.
aonde a gente conseguiu o caminhão-pipa, a brigada mesmo trouxe, os bombeiros chegaram rapidamente, a CEMIG chegou para restabelecer a questão da energia, mas a preocupação maior foi a questão do vento e a madrugada, né? Então o Corpo de Bombeiros ficou fazendo aí a noite toda uma vigília para que esse fogo não chegasse às casas. E por volta de 3:30 da manhã, o fogo já tinha sido controlado e aí eles foram embora. E a situação de momento agora, bastante fumaça, né? Aqui da parte de cima do condomínio, quase não dá para enxergar nada lá embaixo. Eu inclusive moro numa parte bem mais baixo do condomínio, né? O fogo foi lá em cima e eu moro lá embaixo. Por volta de 9:30 da noite, a minha casa tava um cheiro insuportável, ao ponto da gente ter que colocar ventilador para mandar a fumaça para fora. Então, acho que a maior preocupação também era essa fumaça que já tinha tomado o vile todo e os moradores estavam muito preocupados. Parece que algumas famílias também até deixaram o condomínio aqui por precaução, né? Crianças e idosos foram dormir aí na casa de parentes porque ninguém estava aguentando a fumaça. Exatamente, as casas aqui mais em cima, onde o fogo estava pegando, era insuportável a fumaça, não tinha condição, e foi tão grave que na hora que as pessoas chegaram para debelar o fogo, né, os brigadistas chegaram para debelar o fogo de manhã ainda, eles não conseguiam chegar tão perto do fogo que poderia ter aplacado eles rapidamente, mas a fumaça era tanta, e o vento e o fogo, que eles tiveram que recuar, porque estava muito difícil. Ok, muito obrigado. Fred Albuquerque, ele que é participante do Rádio Vivo e, claro, morador aqui do condomínio onde o fogo se alastrou. A gente vai aguardar, né, Fernanda Viegas, o balanço dos bombeiros que vai sair daqui a pouquinho sobre todos esses incêndios aí do fim de semana devido a esse tempo muito seco. Eu volto com você no estúdio.